Primeira coisa que eu queria falar é sobre escolher o microfone. A gente precisa decidir para que é esse microfone, em que eu vou usar esse microfone. Porque pode ser um microfone para voz, um microfone para o bumbo, um microfone para o hi-hat. Então, a primeira coisa que a gente precisa para escolher um microfone é decidir no que a gente vai usar esse microfone, né? A gente quer um microfone com fio ou sem. Aí, a segunda coisa que a gente precisa perguntar é o seguinte: esse microfone, qual é o tipo de microfone que a gente quer? Se a gente quer um condensador, se a gente quer um dinâmico, qual é o tipo de microfone que a gente quer? E aí a gente começa a pensar em diagrama polar, né? Diagrama polar. Qual é o diagrama polar do microfone que você quer? Se ele é omni, se ele é cardioide, se ele é supercardioide, se ele é hipercardioide. E aí a gente chega na parte que todo mundo interessa, que é o seguinte: qual é o preço? Quanto que você pode gastar naquele microfone, né? Por que o valor é o primeiro parâmetro importante? Porque ele vai definir timbre, durabilidade, funcionalidade, né? Então, assim, qual é o timbre do microfone que você precisa? O timbre está diretamente atrelado ao valor, né? E aí eu vou pensar em diagrama polar, e quando eu penso em diagrama polar, eu vou pensar na posição desse microfone, no posicionamento desse microfone, né? Então, onde esse microfone vai ficar? Ah, ele precisa ficar de frente para a pessoa que vai falar. Deixa eu usar uma coisa aqui como microfone. E eu preciso ter 2 monitores. Então, eu preciso de um microfone que não seja omni, para não captar esses monitores, né? Ele pode ser um microfone cardioide, mas eu teria que ter um monitor atrás do microfone. Se ele for super cardioide, eu posso ter eles a 120 graus. Então, vamos falar sobre o nosso próximo tema, que é mesa. Mesa digital, modelo rack ou console. Quais vocês indicariam acima de 12 canais sendo o melhor custo-benefício? A pergunta do Juninho é boa. Então, ele já definiu que ele quer uma mesa digital, que pode ser rack ou console. Primeira coisa, quando me pedem indicação de mesa, o pessoal geralmente acha que o que ele tem que me dizer é se ele quer uma analógica ou uma digital. O que me interessa é o seguinte: quantos inputs, quantos outputs. Isso eu preciso saber. Então, Juninho, você já me disse aí, ó, quantos canais de entrada você precisa, mas quantos de saída você precisa. E aí eu também preciso saber, assim, alguma característica específica. Por exemplo, a Jenny falou aqui pra gente que ela precisa de multitrack. Para ela, o interessante é ter uma multitrack. Então, eu não posso indicar para ela uma mesa que não tenha multitrack. E aí também a gente bate na mesma tecla do microfone, que é valor, e o valor vai estar ligado a timbre, que é o pré, a durabilidade e a funcionalidade, né? Uma coisa que a gente não pensa em mesa é o pré. E uma coisa que a gente pensa errado, muita gente pensa isso de forma errada, é o pré também. Não, porque o pré da mesa X é muito bonito. Quando a gente fala de qualidade de pré, geralmente a gente não está querendo falar de beleza. Porque vai por mim, eu aposto que a maioria dos colegas aqui presentes na live não identifica a diferença do pré de uma 01V para uma X32. Quando a gente fala de pré e a gente está falando de timbre, o que eu estou falando é o seguinte: relação sinal-ruído. Se a sua mesa ou interface, mas o que significa ter um bom pré? Você vai aumentar o botão de ganho dela e a quantidade de ruído que vai vir vai ser pouca. Mas, Juninho, se você quer usar uma mesa como interface, a primeira coisa que eu preciso pensar, como sempre, é quantos inputs, quantos outputs, né? Aí eu preciso pensar, tem alguma característica específica dessa interface? Ou seja, ela precisa ter uma comunicação ADAT, ou uma comunicação DANT, enfim, eu preciso de alguma coisa específica. E depois eu penso em valor. E aí, curiosamente, olha o que bate com a questão da mesa de som aí, ó. Timbre é igual a pré, durabilidade e funcionalidade, né? Então, quando eu penso em timbre, em pré, para gravação isso é mais importante ainda. Eu preciso pensar assim, qual é o pré menos ruidoso? Que eu saiba, e pela minha experiência de ouvido, não é de medir, não é uma experiência científica de ouvido, quem tem um pré menos ruidoso de todas elas é a 01V96i ou a Presonus Studio Live 16. Vamos falar sobre fone de ouvido? Primeira coisa, você tem que identificar o tipo de fone, né? Se ele é intra-auricular ou um headphone, né? Intra-auricular é o fone que entra na sua orelha, né? É um fone que eu uso de forma Bluetooth, que é o Shure 215. Aqui. Esse cabo Bluetooth é da própria Shure, é o 215. É um fone que eu uso muito para trabalhar aqui no computador. Então, antes da live aqui eu estava fazendo algumas coisas e tal. Eu boto o fone, fico com uma musiquinha, estou vendo alguma coisa. É um fone Bluetooth, então eu não fico preso ao computador, eu posso levantar,
vou lá, pego uma água na cozinha, pego uma Coca-Cola, como alguma coisa, volto, tô com o fone aqui, um fone que eu acho interessante. Intra-auricular. O headphone é aquele fone que vai em cima da nossa cabeça, por isso que é headphone, né? Fone de cabeça. E um exemplo, ele não é sem fio, eu só tirei o fio para mostrar aqui. É o fone que eu uso, eu já mostrei aqui algumas vezes, é o ATH M50X da Audio-Técnica. Headphone. Tá? E aí, tem esses fones também que são headphones, que são fones mais normais. Tá? Então, o primeiro tópico que a gente precisa pensar é esse. Aí, o que eu preciso pensar também em fone? Eu sugiro pensar se ele vai ser isolado, não isolado, aberto, fechado. O que é isso? O fone isolado é um fone que te isola do mundo, você não ouve nada ao seu redor. Um fone não isolado é um fone que você consegue ouvir ao redor. E os fones, principalmente os headphones, quando você vai comprar, principalmente na gringa, você vê assim, closed ou open, né? Que é o fone fechado ou aberto. Isso vai influenciar muita coisa para quem vai ficar mixando em casa. Porque o fone, ele pode te dar mais cansaço, ele pode dar te exaustar, né? Criar uma exaustão do seu ouvido. Então existem vários tipos de fone. Qual é o ideal, Breda? Depende. A ideia da live de hoje é que a gente possa escolher juntos. Então, assim, para tocar no ao vivo, se todo mundo vai usar fone, que seja um fone isolado. Aí você não vai ouvir a bateria vazando. Eu acho que é interessante. Mas para usar um fone isolado no ao vivo, eu preciso ter microfone de ambiência indo para o fone da pessoa. Eu tenho isso? Não tenho. Então não posso usar um fone isolado. O peso do fone e o conforto. Uma das coisas que eu mais gosto desse fone é que ele é um fone leve, comparado a um outro que eu tive da Sennheiser, e ele é muito confortável. Eu boto ele aqui e eu esqueço que eu tô com ele. Eu fico horas com esse fone aqui, em questão de peso e conforto. Porém, ele cansa um pouco o meu ouvido. Então eu tendo a mixar um pouco mais baixo no começo, e aí no final eu vou aumentando um pouquinho o volume, tá? E aí a gente volta para o nosso tópico de sempre, que é qual? O valor. Eu preciso saber o valor que eu posso gastar, porque aí isso vai estar linkado a timbre, durabilidade, funcionalidade. Caixa de som. A primeira pergunta que eu sempre recebo é: uso point source ou line array? E não é isso que interessa pra gente. Corte isso aí, não é isso que interessa. Matheus falou disso aqui na live, né? Não é isso que eu quero saber. O que eu quero saber é o seguinte: qual é a minha área sonorizada? Qual é o ângulo de cobertura da caixa? Como é que é o ponto de fixação dela? Porque tem caixa, você fala assim, cara, essa caixa ela é perfeita para esse projeto. Mas eu não tenho onde prender essa caixa, porque o ponto de fixação dela é ruim. Eu já vi caixa que não tem entrada para pedestal. Eu falo, cara, como é que uma caixa não tem entrada para pedestal? Não pode ser usada como pedestal, então? Tem que ter. Né? As caixas que são feitas para estar, enfim. Então o que interessa para uma caixa de som é qual é a área que você vai sonorizar. Qual é o ângulo de cobertura então que essa caixa precisa ter? Quais são os pontos de fixação que essa caixa tem? Se você não sabe calcular isso, não sei calcular a área sonorizada, ângulo de cobertura e tal, você tem duas opções. A opção gratuita é você assistir a nossa live com o Daniel, aqui. Uma live incrível onde ele especificou, ele fez conta, ele mostrou passo a passo. Opção 1. A opção 2 é entrar no nosso curso do básico à mixagem, porque a gente tem aula lá sobre ângulo de cobertura, sobre tipo de caixa de som, sobre disposição das caixas. Então estou te dando duas opções. E eu sugiro fazer as duas, inclusive, né?